Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema é: quem entra no cálculo da renda da família para acesso ao BPC? O que seria? É o benefício de prestação continuada dos idosos e para as pessoas com deficiência. É aquele benefício assistencial que independe de contribuição para ter direito a esse benefício, que também é de um salário mínimo. E nós temos uma dica muito importante hoje, doutor? É muito importante, tem tantas dúvidas, todos que nos procuram, que querem tentar esse benefício, os advogados que querem atuar com esse tipo de benefício ficam com muitas dúvidas, porque as pessoas chegam para uma consulta com 1 quilo de documentos de todos aqueles que moram na casa. Mas existe uma legislação específica deste benefício que trata desse requisito da renda per capita, porque como você não contribui, para você ter esse direito ao benefício, você precisa provar que está em estado de miserabilidade, de vulnerabilidade social. Então, como que o governo sabe quem está em dificuldade? Ele colocou um critério de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, para fins de detectar quem está nessa situação de dificuldade, que precisa deste amparo do Estado, desse socorro, como todos os demais programas sociais. Então, é isso que é avaliado como um dos requisitos desse benefício, Solange. Então, como esse benefício tem o requisito de 1/4 do salário mínimo por per capita, o que a pessoa com deficiência ou idoso precisa fazer para verificar se a família recebe ou abaixo dessa renda? Então, exatamente isso que eu falei, trazer todos os documentos dos integrantes do grupo familiar. Aí vem agora a solução desse problema. Quem é que faz parte deste grupo familiar? A primeira coisa que a lei impõe é que vivam sob o mesmo teto, tá? Então, não adianta trazer os documentos pessoais de todo mundo que faz parte da família, todos os seus filhos. Mas não mora lá. Mas se não mora lá, então esquece, é sobre quem vive no mesmo teto. Mas eles vão averiguar isso se não mora? Vai. Entendeu? Porque assim... Uma hora acha. Para você pedir esse benefício, você precisa ter o cadastro único na Secretaria da Assistência Social. Entendi. Então você tem que... Eles fazem visitas. Eles fazem visitas e tem que levar os documentos pessoais originais dos integrantes dessa família que reside sob esse mesmo teto, tá? É óbvio que um filho que já está com a sua família constituída não vai emprestar seu documento para compor a sua família, porque ele tem o dele. Ele usa isso também para fazer o cadastro dele, tá? Então, a lei prevê como primeiro requisito que tem que viver sob o mesmo teto. Então, e a lei ainda tem a previsão de que integra este grupo familiar quem é? O requerente, essa pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos que pretende buscar esse benefício, o companheiro ou cônjuge, tá? Porque não precisa estar casado no civil. Pode viver em união estável, fazer prova dessa união estável. Então, o cônjuge ou companheiro integra o grupo familiar. Os pais, se o requerente desse benefício é solteiro, os pais que vivem com ele sob o mesmo teto vai integrar o grupo familiar, tá? Sim. Os filhos, porque às vezes é uma pessoa com deficiência que casou e tem filhos, né? Então, os filhos solteiros, a lei fala sobre isso. Não adianta pegar, muitas vezes nós nos deparamos de casos onde sob o mesmo teto vivem vários núcleos familiares. Os filhos se casam, mas levam a esposa a morar junto. Esse não entra? Não entra.
porque a lei é bem clara, que é os filhos solteiros. Então, se o filho está casado, esse é excluído do grupo familiar do pretendente ao benefício de amparo social, porque a pessoa, a partir do que casa, ele compõe o seu grupo, novo grupo familiar, não é? Que aí vai ser formado por ele, a esposa e talvez os filhos futuros ou filhos advindos desse novo relacionamento. Então, os filhos solteiros, os pais, tá, mas às vezes nós temos hoje os relacionamentos contemporâneos que tem padrasto, tem madrasta. Então, se às vezes os pais não estão mais casados, mas constituir o novo relacionamento, a documentação do padrasto e madrasta também vai entrar para integrar esse grupo familiar. Os irmãos solteiros, se o pretendente do benefício tem filhos solteiros, menores de 21 anos, somente vai integrar o maior de 21 anos se inválido, tá? Enteados, que equipara-se à condição de filhos. Nós temos que considerar agora esses novos grupos familiares contemporâneos dos relacionamentos atuais. E os menores tutelados também. É isso que eu ia perguntar, os menores tutelados. Menores que estão sob tutela, guarda, também a lei tem a previsão que os menores tutelados também integram o grupo familiar. Mas, doutor, esclarece uma coisa para quem está nos assistindo. O que seria esse total de rendimentos? Esse total de rendimentos provém de toda a renda bruta familiar. É um outro detalhe que eu falo muito e exijo os documentos quando nós vamos analisar essas rendas brutas familiares, porque a pessoa muitas vezes acaba informando o salário líquido. Mas às vezes esse salário líquido tem deduções do quê? Das contribuições previdenciárias, de imposto de renda, ou até mesmo ele recebe vale durante o mês. Então ele considera só o valor líquido recebido no quinto dia útil, mas ele esquece que no dia 20 ele pegou um vale. Então tem que ser considerado a renda bruta, tá? Muitas vezes as empresas têm convênios e oferecem planos de saúde e descontam o plano de saúde do holerite dessa pessoa. Mas esses descontos com planos são benefícios que a empresa concede, mas tem que considerar o rendimento bruto. Muitas vezes a pessoa fala só o rendimento líquido e depois a gente vai ver que é muito maior, porque a empresa oferece o vale alimentação e ele não nos conta do vale alimentação, mas não é renda? Então, todos esses detalhes nós temos que observar e pedir os documentos. Além de pedir os documentos, questionar isso com a pessoa. O seu salário, você só tem o salário ou você recebe vale? Você tem a oferta de plano de saúde? Ou você tem o vale transporte também, porque tem a dedução da parte do empregado desse vale transporte. Então, não basta ver o salário líquido que ele traz, às vezes, o extrato da conta corrente, mas aquilo é o líquido, tá? Então, tem que observar esses detalhes da renda bruta familiar, as pensões, aposentadorias que esse grupo familiar recebe e vai integrar. E aí também não deve só observar o extrato da conta corrente, porque quantas pessoas que não têm consignado nesses benefícios, sim, né? Então não podemos pedir só o extrato da conta corrente, tem que tirar o extrato de benefício para ver o valor bruto dessa aposentadoria, desta pensão por morte que recebe. As pensões alimentícias que recebe também, porque como eu falei, integra o grupo familiar os pais, mas se esses pais estão separados, provavelmente um deles paga a pensão para o filho, que ficou sob a tutela daquele que está cuidando e residindo sob o mesmo teto, mas aquele que só está com o direito da visita, muitas vezes tem fixação de pensão alimentícia. Então tudo isso tem que ser questionado. O pai não está morando com vocês, mas ele paga
pensão para esse filho, ele ajuda no custeio das despesas desse menor que ficou sob a sua guarda? Tudo tem que ser analisado. Tem que ser analisado, questionado e pedir essas comprovações. Muitas vezes nós temos casos em que a pessoa nos informa assim: ai, doutora, então o juiz fixou para ele pagar 30% do salário mínimo, mas agora ele está desempregado e ele está me pagando só R$100 por mês. E aí você tem que questionar: mas você está executando essa diferença? Muitas vezes a pessoa não quer essa execução porque acredita, considera que se executar a pessoa, o pai vai se afastar da criança e acaba concordando com esse valor menor do que está fixado na sentença. Então tudo isso tem que demonstrar no requerimento do benefício por meio da sentença, que o juiz fixou, por exemplo, 30%, 20% do salário mínimo, mas por meio dos extratos dos últimos meses que ele está pagando um valor a menor. Tá? Muitas vezes é importante pedir a declaração para este pai de que por uma dificuldade financeira ele está conseguindo colaborar com um valor menor. Tudo isso vai ser considerado pelo INSS, porque é considerado a renda bruta familiar, mas também a renda real, porque não adianta considerar que o juiz fixou em 30%, mas ele está pagando só, por exemplo, 15%. Se isto é a renda que está vindo da pensão, aí o INSS vai considerar o que realmente está tendo de repasse. Então todas essas questões precisam ser levantadas e as pessoas precisam apresentar os comprovantes na hora de pedir o benefício, porque o INSS vai considerar tudo isso. De repente você leva só a sentença do juiz, o INSS vai considerar 30% do salário mínimo. Aí daí, fazendo a conta, vai passar daquele 1/4 do salário mínimo per capita. Então tem que observar muito bem isso, porque esse menor sob tutela sua integra o seu grupo familiar e de repente tem essa sentença que fixa essa pensão que o outro que não está com a guarda, né? E aí ele precisa desconsiderar isso. O que é o valor que está na sentença, mas o valor real que ele está pagando. Muitas vezes exigir que prova que esse menor está sob tutela, porque muitas vezes também nos deparamos com avós que assumem a tutela desse neto, mas não regularizou isso perante o Poder Judiciário, só está de fato com esse menor. Mas se você não prova por meio deste documento que esse neto está vivendo sobre o seu teto, sobre a sua dependência econômica, é isso que o INSS quer provar, que este neto está dependendo financeiramente de você. Então tem que apresentar ou um termo de compromisso firmado pelo Conselho Tutelar, ou um termo de guarda provisória, que isso muitas vezes você consegue regularizar no anexo da Infância e Juventude no Poder Judiciário, na vara da Infância e Juventude do Fórum Estadual, tá? Muitas vezes, antes de você pedir o benefício, você precisa regularizar todas essas relações de parentesco antes de sair pedindo o benefício, senão você não consegue comprovar que aquele menor está sob a sua tutela. Não adianta falar: meu filho casou e deixou o neto morar comigo. Precisa comprovar. Então toda essa documentação precisa apresentar no requerimento do benefício. Muitas vezes, outros casos que a gente gosta muito de chamar atenção e destacar, porque não tem parentesco essa pessoa que está residindo com você. A lei fala que tem que ter esse parentesco. Então, às vezes você está cuidando de um filho de um conhecido, mas se não tem essa tutela e não tem esse grau de parentesco, não vai integrar o grupo familiar, tá? Porque como a lei própria fala, é o grupo familiar. Então temos que observar esses graus de parentescos na hora de considerar quem são os integrantes do grupo familiar. Então não vai achando que vai lá, já vai conseguir, não, né? Tudo tem que ser provado, né? Doutor, antes da gente terminar, né, nós sabemos que você exerce o cargo de curadela, né, dos pacientes do hospital aqui que estão no Teresa Perlatti, né?
Quem é curador? Como que funciona isso? Então, esse é um questionamento também muito comum e até mesmo quando pediram para que eu exercesse esse cargo de curadora, que é o responsável de um maior de 21 anos, mas que está incapacitado, ficaram com receio, nossa, mas a sua renda vai entrar para eles e aí não vai dar o benefício, vai cortar o benefício de todos eles. Como eu acabei de falar, né, Solange? Eu não sou do grupo familiar deles. Eu estou só como uma representante legal, porque eles não têm condições de administrar esse benefício. E tem muitos que não tem nem família, nada? Tem muitos que não têm família, ou tem muitos que têm a família, mas a família não tem condições de dar essa assistência, de administrar o recurso. O curador é diferente do tutor. O tutor é essa pessoa normalmente nomeada que tem esse grau de parentesco. Mas se o tutor também não tem esse grau de parentesco e está ali exercendo essa tutela, essa guarda por uma necessidade de alguém que não tem família que o represente, a renda desse tutor não vai ser considerado para aquele menor tutelado, porque não é da família. Como aqueles que são maiores de 21 anos são incapacitados em razão da deficiência ou da doença que apresenta, ou até mesmo muitas pessoas idosas acabam tendo muitos comprometimentos de saúde, que tem dificuldade de andar, que precisa desse curador para fazer a administração do seu recurso. Então a renda do curador não vai integrar a renda da família daquela pessoa que precisa do benefício de amparo social. E um outro destaque, essas pessoas que estão internadas em casas de abrigo ou hospitais de longa permanência, como é o caso do Hospital Teresa Perlatti, tem esse detalhe que eu falei lá no comecinho da nossa entrevista, não estão sob o mesmo teto. Então, não deve computar a renda dos seus pais, porque não está mais sob o mesmo teto. A sua condição clínica de saúde não permite que ele resida com os pais. Então, por mais que os pais tenham uma boa renda, se não estão mais morando sob o mesmo teto, a renda desses pais não integra essa per capita da pessoa que vai pedir o benefício. Então, se você, curador, tem um bom rendimento, que não está querendo exercer porque acha que vai atrapalhar aquela pessoa que tem benefício, não tem nada fica tranquilo. Primeiro, porque você não integra o grupo familiar, porque você não faz parte da família. Você vai ter só um cargo dado pelo juiz para administrar os bens. O juiz que deu esse cargo para você. Isso. A diretoria do hospital me indicou e o juiz que me nomeou. Então, quer dizer, ele me dá a procuração judicial para cuidar, para administrar o recurso, tá? Ele não joga esta pessoa com deficiência na minha família, tá? Eu só tenho um cargo administrativo. Porque tendo isso, é bom até para o hospital, né? Sim, porque ele pode estar dinheiro desse benefício é integralmente utilizado para as despesas desse paciente. Não tem o receio de que um familiar que está recebendo esse benefício não está ajudando o hospital, queira usar para pagar alguma conta da própria casa, porque esse benefício tem que ser do paciente. E nós sabemos da dificuldade que tem aí, né, o Teresa Perlatti, não é verdade? Então isso daí eu vejo que é muito importante, porque você, como administradora, né, muitos que nem estavam recebendo, você conseguiu que eles recebessem. Isso. Fazemos um trabalho contínuo. Um mês entra algum paciente, aí elas já pedem para que a gente faça esse serviço de pedir essa curatela para poder ter esse benefício e repassar isso para as necessidades desse paciente. A gente gosta de passar essa informação porque
Está na instrução normativa do INSS isso bem claro. A pessoa que quer exercer esse cargo de curador e não é pertencente da família dessa pessoa com deficiência ou idoso, pode se prestar a esse compromisso perante o Poder Judiciário, porque a instrução normativa fala muito bem claro isso. Ó, eu destaquei aqui o artigo 625, parágrafo 6º, que tem uma previsão expressa na norma do INSS. Não integram um grupo familiar as pessoas que não estão elencadas no rol do artigo 16 da Lei 8.213 de 91. O que é esse artigo 216? Que fala do grupo familiar, ainda que tenham sob a sua curatela o deficiente ou venha a acolher um idoso. Então a lei é bem clara sobre isso e a gente gosta de trazer essa informação porque muitas pessoas ficam com receios de exercer esse cargo achando que vai atrapalhar a pessoa a receber o benefício. Não vai atrapalhar, pelo contrário, você vai ajudar uma pessoa que tenha dificuldade de administrar o recurso para melhor aplicar isso em prol das suas necessidades. E assim, quem pode ser a curatela? Tem que ser advogado ou não? Não, qualquer um que queira, tenha essa disponibilidade, né? Que tenha esse conhecimento de administração, que tenha disponibilidade também. Entendi. Porque tem muitos atos burocráticos que você precisa realizar. Precisa fazer esses requerimentos. Não é simplesmente falar eu quero ser, né? Tem que correr atrás de muitas coisas. De muitas coisas, de requerer o benefício no INSS, de fazer essa manutenção do benefício, recebimento mensal, né? Manter uma conta aberta para essa pessoa para receber, sacar o benefício, administrar e guardar o dinheiro que não foi utilizado e dar algum rendimento a isso. Observar aquilo que o juiz expede na curatela, porque ele coloca limites para esse curador, ele não pode sair gastando como quiser. Sim. O juiz coloca limites do que pode e que não pode gastar. Então tem que ser bem responsável. Então, doutora Fernanda, assim, sempre nos ajudando, não é verdade, né? E também se você perdeu alguma coisa, tá toda no YouTube, como tá no da doutora? É o Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Lá nós postamos todas as nossas entrevistas, estão lá tudo para você que queira reprisar aquilo que a gente veio aqui comentar. E também, né, no YouTube Solange Magon Oficial, também está lá, também na TVC, canal 13 da NET e na página da Central da Notícia, toda semana tem uma dica aí da doutora. Muito obrigada, doutora, pelos nossos bate-papos, que tem assim, é de uma utilidade pública muito grande, que Deus continue abençoando. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando conhecimento à população. E foi mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.